Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Disciplina de Biologia. Meu nome é Edgar, eu sou formado em Pedagogia e Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de São Paulo, e esse canal eu fiz no intuito de aprofundar os conhecimentos a respeito das áreas de biologia e também conversar com os colegas aí que queiram, estabelecer assuntos, sobre as diversas áreas da biologia. Caso você seja um estudante, esse canal também é indicado para você, que, como eu, deve gostar bastante de biologia. Certo? Pessoal, seguinte, no vídeo passado nós estávamos conversando sobre genética mendeliana e o nosso assunto foi justamente padrões de herança monogênico. Agora nós vamos tratar das bases cromossômicas relacionadas à herança monogênica, tá ok? Então vamos lá, vou começar aí, portanto, a compartilhamento de slides. Vamos lá? Muito bem. Seguinte, pessoal, primeira coisa que nós temos que ter, na cabeça é o seguinte: Mendel, ele propõe uma base matemática para os padrões que ele observou, certo? Da distribuição das características do experimento dele com ervilhas. Ele não tinha base nenhuma de conhecimento relacionada a questões de eventos subcelulares, como nós vamos estudar aqui. Certo, pessoal? Então é o seguinte, como esses conhecimentos vieram muito posterior a Mendel, nós vimos que o quê? Esses estudos dele eram mais relacionados à questão estatística, da matemática, justamente porque o Mendel, ele era limitado pela tecnologia da época dele, certo? Hoje, nós temos um conhecimento muito mais aprofundado, sabemos que a genética não apenas aborda a questão monogênica, como também nós temos aí a herança poligênica, a relação entre diversos genes para a expressão de uma determinada característica. Muito bem, então o que a gente tem que levar em consideração a esses eventos subcelulares no que diz respeito à herança monogênica? Nós vamos ver aí que genes, não é? Pares de genes, eles ocorrem ali em pares de cromossomos, e esses pares de cromossomos, eles vão se separar carreando esses genes com eles. Como vocês podem ver aí pela imagem, nós temos um gene dominante, A maiúsculo, um gene recessivo, A minúsculo. Nós temos ali a duplicação do material genético, o emparelhamento dos homólogos, separação dos homólogos. Nós temos ali o emparelhamento novamente, desculpa, o posicionamento desses homólogos agora que estão em duas células separadas no equador celular, separação das cromátides irmãs e, por último, o produto da meiose, 4 células haploides, ou N igual a 1, metade do material genético. Pessoal, é o seguinte, para que nós possamos entender melhor essa questão da herança monogênica, nós temos que compreender dois processos específicos aí da replicação celular em organismos, haploides e diploides. Eu coloquei primeiramente para vocês aí, tanto de cima quanto embaixo, no caso, o evento de mitose e meiose em um organismo diploide. Muito bem, pessoal. Então, primeira coisa, mitose. Quando falamos em mitose, nós estamos falando em divisão das células somáticas. São aquelas células que vão compor tecidos para formar órgãos e formar o organismo, certo? E meiose é a formação de gametas, Caso do macho da nossa espécie, espermatozoide, fêmea, o óvulo. Muito bem, então vamos diferenciar esses dois eventos celulares. Então, nós vamos ver que a mitose, não é, que vai dar origem de uma célula somática para duas, nós temos lá o período de replicação, não é, intérfase e prófase, aonde, ao final desse período de replicação, nós temos ali o surgimento de 4 cromossomos, agora preste bastante atenção, aonde nós temos duas cópias de um lado e duas cópias do outro. Então, era um cromossomo 1, duplicou, esse é o que veio do pai. Era o cromossomo 1 que veio da mãe, duplicou, duas cópias dele agora aqui. Depois nós temos o posicionamento
desses cromossomos no equador celular, no período que nós vamos chamar de metáfase, aonde eles vão para o equador, meio da célula, pessoal. E depois, na anáfase, nós temos a separação desses cromossomos que duplicaram, certo? Cromossomo 1, cromossomo 2 e a cópia de cada um separadas no período ali chamado anáfase. Já na telófase, nós temos já a separação, né? Já isso daí é uma telófase no início. Na telófase, já no término da telófase, nós temos a formação do núcleo, né? E separação ali das células, formação da membrana celular para separação das células. E após isso, na célula somática, nós vamos ter duas células surgindo, duas células filhas, com N igual a 2, ou seja, o material era 2 no início, surgiu duas células após a divisão e elas também são diploides. Só que na meiose nós vamos ter um produto de 4 células haploides. Então vamos lá para a gente nos localizarmos melhor aí nesse evento. Então nós temos, assim como é proposto na mitose, em meiose nós vamos começar pela replicação, aonde nós temos ali os períodos de intérfase e prófase 1, certo? Período de replicação, cromossomos já bem visíveis, bem condensados já. Na metáfase agora começa o evento que vai diferenciar a divisão meiótica da divisão mitótica, tá? Nós temos aí a metáfase, ok? Metáfase 1, aonde, diferentemente do primeiro evento, nós temos o emparelhamento dos dois homólogos, homólogo, cromossomo 1 que veio da mãe, cromossomo 1 que veio do pai. Esses caras duplicaram, eles agora se emparelharam no equador celular e vai um para cada célula. Como vocês podem ver ali em anáfase, nós temos já a separação dos homólogos, em telófase completamente já separados, cada um em uma célula, formação já dos núcleos na telófase, né, da membrana nuclear. Nós temos ali em prófase 2, nós temos duas células diploides, certo? Com N igual a 2. Nós temos agora o emparelhamento na metáfase 2, agora nós não temos mais os homólogos, nós temos só as cromátides irmãs, como a gente observou lá na mitose. Nós temos o emparelhamento desses caras e a separação das cromátides irmãs em anáfase 2. Telófase, surgimento da membrana nuclear, formação, início da formação da membrana celular para a divisão da célula em duas, cada uma das duas gerando outras duas, total de 4 células, cada célula haploide, ou seja, N igual a 1. Muito bem, pessoal. Então, relembrando aí, então, mitose, divisão em células somáticas. Essa divisão de células somáticas vai ocorrer tanto em haploides quanto diploides. E essa célula genitora, né, vai dar origem a duas células geneticamente idênticas, N igual a 2 ou N igual a 1, se for haploide, como nós podemos ver aí na exemplificação logo abaixo. Então, nós temos 2N, uma célula 2N, que vai gerar duas células 2Ns no final do processo, uma célula N, que gera duas células N no final do processo. Isso para haploides. Pessoal, agora aqui nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso estudo sobre mitose, tá? Que é fundamental para a gente diferenciar e compreender o processo de herança monogênica. Temos que diferenciar mitose de meiose, é fundamental. Então, nós vamos ver aí que, no caso da mitose, pessoal, apenas 5%, de 5 a 10%, isso dependendo do tipo celular, não é? Vai ser correspondente justamente à mitose. E o restante é o que nós chamamos de intérfase, que é o processo justamente de G1, S e G2. Então, lá na intérfase, né, nós vamos ter G1, fase G1, onde a gente tem a checagem do meio externo. A célula está na posição, está no tecido correto ali onde ela tem que estar. Beleza, vamos começar. Começa todo o processo de replicação, duplicação do material genético, duplicação de organelas. Beleza, vamos começar fase 2, G2, onde a célula vai, portanto, checar o meio interno. Ocorreu tudo, duplicou tudo certinho? Beleza, vamos começar, portanto, a mitose, a separação dos materiais ali dentro da célula, certo? Então, nós vamos ver aí, já na prófase tardia,
Cada cromossomo ele já é notado com um par de filamento na célula, certo? E nós vamos ver aí as cromátides irmãs presentes já nessa célula. Já em metáfase, nós temos o emparelhamento desses cromossomos, lembrando o emparelhamento. Nós temos o posicionamento, pessoal, emparelhamento só em meiose, tá? Desculpem aí. Então, nós temos o posicionamento desses cromossomos que estão duplicados agora no equador celular, ok? E em anáfase nós temos a separação das cromátides irmãs. Lembrando que não temos emparelhamento, isso aqui é mitose. Então, os cromossomos vão... Esse aqui é o cromossomo 1 do pai, cromossomo 1 da mãe. Então, os cromossomos vão em direção ao equador celular, eles não emparelham, eles formam uma filazinha indiana, certo? E lá no equador, as cromátides irmãs vão ser separadas justamente por ação dos fusos mitóticos, tá? Que vão se ligar aos cromossomos e vão separar, como vocês podem ver ali em anáfase, esses cromossomos, tá? As cromátides irmãs. Já em telófase, nós temos ali o surgimento já de uma membrana celular e já a formação da membrana nuclear também já ocorreu. E por último, nós temos a formação das duas células, que é 2N, isso no caso de um organismo diploide. Já em meiose, pessoal, divisão de células germinativas, tá? Gametas. Vão ocorrer tanto em haploide quanto em diploides. Célula genitora vai dar origem a 4 células haploides. Então, uma célula genitora, uma célula mãe, dá origem a 4 haploides. Isso nós vamos ter presente tanto em organismos diploides quanto haploide, certo? E nós temos a representaçãozinha aí. Em um organismo diploide, nós temos um material genético N igual a 2. Vai ser, portanto, replicado esse material, gerando duas células N igual a 2. Essas cromátides irmãs vão ser separadas, gerando, portanto, 4 células N igual a 1. Em fungos, como eu coloquei o exemplo aí, né, de haploides para vocês, nós temos uma célula 2N, temporária, vai formar um meiócito temporário 2N, e esse meiócito vai, portanto, dar origem a 4 células haploides, N igual a 1. Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos aprofundar um pouquinho nosso conhecimento sobre meiose, tá? Justamente porque o intuito dessa nossa discussão é isso, tá? Estabelecermos aí relações, não é, mais aprofundadas a respeito desse processo celular, né? E como ele está ligado, não é, às ideias que foram propostas por Mendel, ok? Lembrando novamente que Mendel não tinha noção nenhuma do que nós estamos discutindo aqui sobre base cromossômica, sobre as etapas da divisão celular, tá? Muito bem, então nós vamos ver que no caso da meiose, nós temos aí a intérfase dividida em 5 passos. Nós temos aí o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese, até onde nós temos ali a compactação máxima dos cromossomos, certo? Onde nós vemos ali eles bem aparentes, tá? Como vocês podem ver, são 5 passos. Eu aqui não vou discutir todos, porque eu ainda peguei ainda uma página do livro que coloca exemplificando, caso vocês queiram ver ali o que diferencia um passo do outro, é somente aumentar o slide aí para ler, tá bom, pessoal? Vou parar aqui e dar um print na tela, ok? Muito bem. Lembrando que o nosso intuito aqui não é o estudo da meiose em si, e sim a relação dela com a herança monogênica. Por isso, nós não iremos tratar aprofundadamente nesses 5 passos aqui, certo? O que prolongaria muito o nosso período aí de discussão. Lembrando que o nosso objetivo hoje é a discussão sobre a herança monogênica e como ela está relacionada à base cromossômica. Muito bem, então a gente vê aí que na metáfase, novamente, nós temos agora, né, o emparelhamento dos homólogos, separação desses homólogos em anáfase 1, certo? Depois,
disso, no final lá da anáfase, nós já vemos já eles bem separados, já o fuso mitótico já encurtou bastante, tá? Em telófase, novamente, surgimento da membrana nuclear, surgimento da membrana celular para a divisão. Nós temos agora ali duas células, apesar de elas não estarem totalmente separadas, nós temos duas células ali, pessoal. Tá? E a divisão vai ocorrer assim, não tem a separação totalmente ali ainda, tá? Então, nós temos já na intérfase 2 ali, nós temos já o material genético condensado dentro de um núcleo, tá? E nós temos a formação de uma membrana celular para a origem de duas células. Ok? Em prófase 1, nós temos ali, no caso, o número haploide de pares de cromátides irmãs, que está agora presente no estado contraído, né, condensado, ok? E nós temos ali em metáfase, novamente, agora o reposicionamento desses cromossomos no equador celular, lembrando que nós estamos vendo duas células ali, uma abaixo e uma acima, o material todo posicionado nessa aqui, e agora nós vamos ter a separação das cromátides irmãs. Vamos retomar. Cromátides irmãs, cromossomo 1 do pai, cromossomo 1 da mãe, são cromossomos homólogos, porque tem a mesma origem, ok? Quando eles duplicam, cada agora é uma cromátide irmã da outra aqui, ó. Essa era a cromátide irmã dessa aqui, essa é a cromátide irmã dessa outra aqui, ok? Muito bem, então separação agora das cromátides irmãs, geração, portanto, de 4 células haploides, como vocês podem ver na formação ali de grãos de pólen. Muito bem, retomando aí, pessoal. Então, nós vamos ver que a herança monogênica, quando a gente está tratando de diploide, começa com um organismo com uma célula 2N, N igual a 2. Esse material ele é replicado, gerando, no caso ali, duas cromátides irmãs, que vão, né, os cromossomos homólogos ali, emparelhar, como vocês podem ver na terceira célula da esquerda para a direita. Depois eles vão ser separados, esses homólogos. Depois os homólogos que foram para uma célula, eles vão novamente para o equador celular, e ali nós vamos ter a separação das cromátides irmãs, gerando, portanto, 4 células haploides. Nós temos uma célula que gera duas, duas que gera 4 no final do processo. Muito bem, e em haploides, pessoal? Em haploides, o processo é praticamente o mesmo, lembrando que nós temos uma única célula que no final gera duas. Então, nós temos ali, no caso, um material genético, N igual a 1, para caso nós temos dois exemplos, para o gene recessivo e para o gene dominante, certo? E nós temos o emparelhamento novamente, ó, tá vendo? Estão acostumados a falar emparelhamento de homólogos que a gente fica repetindo automaticamente. Então, nós temos o posicionamento desses cromossomos no equador celular, separação das cromátides irmãs, portanto, nós temos ali a geração através de uma célula haploide de duas células haploides, certo? Ela pode ocorrer tanto como a maneira descrita em cima com dominante, quanto da maneira embaixo com recessivo, tá? Lembrando que para organismos haploides, nós temos alguns exemplos, tá? Que vão envolver cruzamento, né? A gente poderia chamar de um cruzamento muito simples, né? Entre esses organismos. Eu coloquei para vocês o exemplo aí, né, no slide, para Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que o pessoal utiliza aí para a produção de pães aí, né, de cerveja. Não, né, não estou muito bem familiarizado com isso, porque eu nem bebo cerveja. Mas, então, você é um micro-organismo muito utilizado aí na culinária, tá? Então, é o seguinte, nós temos o exemplo aí, pessoal, para o haploide, no caso, para Saccharomyces cerevisiae, em que nós temos aí, né, um indivíduo, uma célula que tem o gene selvagem, representado por R e o sinal de mais ali, a cruzinha, e R apenas é o indivíduo mutante, onde vai apresentar uma coloração vermelha. Então, nós temos ali a mistura dessas células para produzir o cruzamento, como vocês podem ver. Nós temos a formação ali temporária de uma célula diploide, N igual a 2. Formação de um meiócito, onde vocês podem ver o material genético ali, tanto da célula que era selvagem quanto a mutante replicados, separação desses cromossomos, certo?
ok? Vendo ali que seguiu selvagem de um lado e mutante do outro, ok? Lembrando, pessoal, quando eu falo em gene selvagem, eu estou falando do fenótipo que aparece em maior quantidade numa dada população, ok? Mutante é aquele que a gente vai observar em menor quantidade. Portanto, no final das contas ali, nós temos a separação dessas cromátides irmãs, gerando, portanto, ali 4 células haploides, tá? Muito bem. Eu coloquei aqui para vocês o conceito-chave, algo que a gente não pode esquecer. Então, nós temos que lembrar que, durante a divisão de células somáticas, o nome que é dado é mitose. Durante divisão de células sexuais, nós vamos chamar de meiose. É porque só por causa da diferença do nome? Não, porque como nós vimos, uma é diferente da outra, gerando coisas diferentes, né? Células germinativas, a outra células somáticas. O produto das células era N igual a 2, no caso de organismo diploide. No caso do mesmo organismo diploide, as células germinativas era N igual a 1, ou seja, metade da carga genética do indivíduo. Um outro conceito-chave que nós não podemos esquecer são que as células somáticas de organismos diploides, que contêm 2 cópias de cada cromossomo. Então, os organismos diploides, eles vão ter 2 cópias de cada cromossomo. Uma cópia que veio da mãe, uma que veio do pai. Certo? As células somáticas dos organismos haploides, portanto, vão ter apenas uma cópia, né, de cromossomo. Muito bem, uma coisa também que a gente não pode esquecer é que a separação física lá dos pares de cromossomo durante a anáfase 1 é justamente o que fundamenta aquilo que depois foi chamado da primeira lei de Mendel, ou lei da segregação igual. Nós vamos ver também que a divisão mitótica, ela resulta no número original de cromossomos em cada uma das células filhas, tá? E a divisão meiótica resulta em 4 células, né, no caso específico das células que não são absorvidas, como, por exemplo, na produção de óvulos, né, nas fêmeas da nossa espécie, no caso de mulheres ou em outras fêmeas de outras espécies aí, em que, no final das contas, nós temos apenas um óvulo, mas houve as divisões ali, tá? Então, nós temos, né, independente da quantidade de células no final do processo, né, nós temos uma célula haploide, no caso de organismos diploides, tá? Como eu coloquei descrito aí no slide. A divisão meiótica resulta em metade do número original de cromossomos em cada uma das 4 células filhas produzidas. Certo, pessoal? Então aqui nós vimos, né, de que maneira, né, as ideias de Mendel estão relacionadas à base cromossômica. Nós vimos que o processo de meiose, não é, onde nós temos a geração de células germinativas, os gametas, né, durante a separação, né, lá na primeira separação, onde nós temos a separação dos homólogos, nós temos aí a explicação do que seria, né, a base cromossômica para a herança monogênica proposta por Mendel, tá? Pessoal, eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês, tá? Mais uma vez, para o compartilhamento, possamos conversar um pouquinho agora ao final. Muito bem, então, como eu falei para vocês, este canal tem justamente o intuito de aprofundar o conhecimento nas áreas de ciências biológicas. Começamos aí os nossos estudos sobre genética, genética mendeliana. Vamos aprofundar mais, vamos estudar herança poligênica também, né? Um fator muito importante que eu não comentei com vocês nessa aula também é a questão de crossing over, que nós vamos comentar posteriormente, tá? Lembrando que o foco desse nosso estudo de hoje foi a herança monogênica e como ela é explicada através da base cromossômica, tá? Não se esqueça, pessoal, de deixar o like aí no final da aula, tá? Comentário também, caso você queira colocar algum apontamento, seja um estudante, né, fazendo a graduação em biologia ou
no caso, seja um professor aí, um colega da área de ciências biológicas, que queira levantar um ponto ou outro, tá? Esteja aí convidado a colocar o seu comentário, ok? No demais, galera, tudo de bom para vocês, certo? E até mais.